Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de treino em pirâmide. Provavelmente você que está vendo esse vídeo usa ou já usou essa técnica de treino avançada no seu treino de musculação. Então, bora ver aqui na aula de hoje se essa técnica vale a pena, comparação com o treino tradicional, quais são as variações de pirâmide, quando é melhor você explorar cada tipo, dessa técnica. Vamos discutir todos esses detalhes aqui no vídeo e antes de começar, já deixa o seu like, curte o vídeo aí para ajudar no alcance, no engajamento e também se inscreve no canal, estamos quase batendo 1000 inscritos, então já se inscreve aí para você não perder nenhuma aula. Tem aula nova toda quarta às 20 horas. Então, tá aí um artigo de revisão sobre pirâmide, foi publicado em 2021, até que é um artigo recente. E aí, vamos então entrar mais nesse mundo aí das técnicas de treino avançada, no treino de musculação. Então no treino a gente tem basicamente as séries tradicionais, que geralmente a gente determina uma zona de repetições, uma zona alvo, com valor mínimo e máximo de repetições. Por exemplo, você vai fazer ali de 8 a 10 repetições no supino, que seja. Você bota ali uma carga que você acha que você vai fazer no máximo 10 repetições máximas, ou seja, até a falha, até o seu limite, ou pelo menos 8, e você faz aquela série. Se você chegar ali passando de 10, sentindo que pode mais, você aumenta na próxima série, ou se você não bater a meta mínima, que seriam as 8 repetições, você diminui a carga para estar adequando aí dentro da zona alvo. A técnica de treino avançada, justamente ela entra com o método de você intensificar o esforço do treino, principalmente para aquelas pessoas que já treinam faz tempo. Pensando nesse meio aí de intensificar o treino, você simplesmente ir adicionando carga para uma determinada zona de repetições, se você já treina há um tempo, provavelmente vai chegar um momento que, por mais treinado que você seja, você não consiga mais aumentar a carga naquela zona de repetições. Aí você teria outra opção de progressão mais simples, que seria aumentar as repetições, mas pode ser também que você queira, naquele determinado momento de treino, trabalhar com uma zona mais baixa de repetições, e aí você pode lançar também mão das técnicas avançadas para estar aumentando essa percepção de esforço, aumentando o trabalho muscular. E nas técnicas de treino avançada, a gente pode manipular várias variáveis de treino. A gente pode mexer com descanso, a gente pode mexer com a velocidade do movimento, a gente pode adicionar pausas isométricas no movimento, a gente pode conjugar um ou mais exercícios naquela série, fazer bisets, trisets. A gente pode também fazer, logo após ali você atingir a falha, você reduzir a carga e continuar mais repetições. Enfim, existe aí milhares, centenas, sei lá, de técnicas de treino avançadas que a gente pode estar usando no treino. Então, geralmente, elas podem ter 3 focos diferentes. Ou elas vão priorizar a intensidade, o trabalho com cargas elevadas. A gente tem como exemplo aí que eu deixei para vocês a série negativa. A série negativa é aquela série que você coloca uma carga além do que você conseguiria levantar sozinho. Daí ou você faz um treino unilateral, um lado ajudando o outro, ou você está com um parceiro de treino. Então, você pede para o parceiro te ajudar na concêntrica, na positiva, por exemplo, no supino. Pede para ele te ajudar na subida da barra, para tirá-la do peito, e a descida excêntrica, você trabalha sozinho, controlando a carga. Como a gente tem mais força na excêntrica, a gente trabalha com uma carga que normalmente a gente não trabalharia na excêntrica pela desvantagem da gente travar ali na subida, mas com a ajuda do parceiro de treino a gente consegue. Então, uma técnica de treino avançada para priorizar essa questão de trabalhar com altas cargas. A gente pode também trabalhar com a questão do volume de treino, o tempo que o músculo fica sob trabalho ali, sob tensão. Inclusive a maioria das técnicas de treino avançada seguem essa linha. E aí uma clássica que eu até já tinha citado aqui é a drop set. Vamos supor, nessa mesma série de supino, você coloca ali uma carga para 10 repetições máximas. Chegou na 10, tu não aguenta mais, tu guarda a barra rapidinho, tira ali 10, 20% de carga da barra,
continua, faz mais algumas repetições até a falha novamente, e aí você pode ou descansar ou até prolongar esse drop. Então você manipula ali a variável carga, a variável peso levantado, para você ganhar mais algumas repetições. E aí você pode também fazer técnicas de treino mistas, né, que a depender do teu objetivo do treino, você pode usar aquela carga tanto para aguentar um pouco mais de repetições com cargas bem altas, ou você pode também, né, esticar uma série e ir prolongando ela, né, como é o caso do Cluster 7. O Cluster 7, você faz, por exemplo, decompõe uma série de 12 repetições em 3 blocos menores de 4 repetições. Nesse exemplo, a carga de 12 repetições máximas não seria a mesma carga de 4 repetições. Então, no cluster, eu consigo aumentar essa carga que eu faria às 12 repetições, o peso levantado, quebrando ele em blocos menores de repetições. Então, eu faço esse bloco menor, antes de chegar na falha eu paro, dou um descanso curto, 20 a 30 segundos, e daí eu repito um novo bloco de repetições, faço esse mini descanso até bater minha meta de repetições da série. Aí sim eu faço o descanso, né, entre as séries, aquele descanso mais longo, 1,5, 2, até 3 minutos, né, o que você convencionar aí para a sua série, e aí eu começo a próxima. Né. O cluster, que normalmente é usado para treino de cargas mais altas ou potência, mas dependendo do objetivo do treino, eu também posso usar um cluster para trabalhar um volume mais alto de repetições. Né. Então, se a gente entrar aqui mais especificamente nas técnicas de pirâmide, a gente tem dois tipos comuns de pirâmide, né? A pirâmide crescente e decrescente. Quando eu falo o crescente, o decrescente, eu estou me referindo ao peso levantado. Então, a pirâmide crescente, que é esse primeiro tipo aqui onde eu estou com o mouse, que é o mais comum, você vai crescendo a carga, né? Então, pensando em repetições máximas, em repetições até a falha, até próximo do seu limite aí dentro de cada série, eu começo ali com séries mais longas, né? Já que eu vou acrescendo a carga, qual que é o racional? Cargas mais altas eu uso em séries com menos repetições. Então, já que a pirâmide é crescente em carga, eu começo com séries máximas com repetições mais altas, na próxima série eu diminuo e na outra série eu diminuo mais ainda, né? Lembrando que tem uns tempos de descanso aqui entre cada série. Então, nesse exemplo da pirâmide crescente, eu faria uma série, primeira série aqui com 15 repetições máximas, descansei, aumento a carga, já que a próxima meta são 10 repetições máximas, descansei, aumento a carga novamente e a próxima meta são 6 repetições máximas. Aqui, como ela é crescente, diminuindo o número de repetições, crescente em carga, eu estou, né, induzindo ali um aumento de carga. Só que às vezes a própria fadiga, né, de uma série para outra não te permite aumentar essa carga na série seguinte. Aí depende muito, né, da diferença do número de repetições que tem na pirâmide de uma série para outra. Nesse exemplo aqui eu estou reduzindo, né, uma quantidade considerável. Né? Então faço 15, diminuo 5 repetições, faço 10, diminuo 4 repetições, faço 6. Nesse exemplo aqui, para uma pessoa treinada, né, que é o foco de técnicas avançadas de treino, dificilmente não teria uma progressão de carga série a série aqui, tá? De peso levantado mesmo. Né? Aqui eu tenho outro exemplo que é comum também, nem tanto, geralmente a gente faz mais a crescente, mas dá para fazer também a pirâmide decrescente. Então aqui é o oposto. Eu já começo com um peso mais alto, nesse exemplo aqui 6 repetições máximas, daí eu tenho o inverso daqui da outra, né? A segunda série continua com as 10 repetições máximas, né, pensando nesse exemplo de 3 séries. Aí a terceira série eu uso 15 repetições máximas. Então aqui é o oposto, já que as repetições vão subindo e eu quero repetições máximas, se você realmente ajustou bem a carga, a tendência é que você vá baixando a carga série a série para ganhar em mais repetições. Então na pirâmide crescente, com o máximo de energia aqui, primeira série, você tem, né, um trabalho bem eficiente com a carga mais baixa e o número de repetições mais altas, e na decrescente é o oposto. Você tem um trabalho ali com energia máxima, né, com seu pico ali de performance, com a carga mais alta e com menos repetições, e na medida que você vai progredindo a série, a fadiga já vai, né, acrescentando mais dificuldade ali, né, no seu treino, no seu exercício.
Essas são as duas técnicas mais comuns de pirâmide, né? A crescente e a decrescente. Então, vamos conhecer agora aqui outras formas de se fazer aí o treino em pirâmide, né? Essa é uma tabela do próprio artigo, né, que eu citei lá no início, e aqui ele traz outras formas também de se fazer pirâmide, né? Algumas aqui são pouco utilizadas, mas uma em especial eu acho bem interessante para a gente estar usando no treino, né? Então essa primeira forma aqui, né, que eles mostram, né, que é o LH, nada mais é que a pirâmide crescente que a gente acabou de explicar. Então aqui, né, a gente tem, né, aqui eles fazem um cálculo de volume de treino e tal, né, uma relação de repetições, séries e carga levantada. Não vamos focar tanto assim nisso aqui, mas vamos focar mais na comparação das técnicas entre si, né? Então aqui seriam cada série, né, do exercício, aqui seria o número de repetições por série multiplicado pela carga levantada. Então aqui no exemplo que ele usa, o tradicional seria ali 3 séries de 12, né? Igual eu expliquei ali no início, a carga desse sujeito aqui, né, nesse exercício hipotético, vamos supor que fosse um supino, como a gente já usou de exemplo aqui, seria 75 quilos para 12 repetições. Então, numa pirâmide crescente, né, 15 repetições um peso um pouco menor, 10 ele usa até o mesmo exemplo e 6 repetições com uma carga maior. E aqui as cores, o que elas significam? Né? A relação do estímulo, né, prioritário, ali a ênfase, de cada zona de repetições em relação à carga, né, para o treino que você está fazendo. Então a corzinha verde seria um trabalho mais pensando em volume de repetições, em tempo sob tensão, né, séries mais longas, cargas menores, porém altas repetições. O amarelo seria o intermediário, um meio termo entre carga alta e repetição alta, né, ali no meio do caminho. E o vermelhinho, né, mais aquele trabalho clássico de força máxima. Não tanto força máxima, né, 6 repetições, né, força máxima mesmo pensando em treino desportivo, né, para atletas de força, como atletas de luta, por exemplo, que geralmente precisa treinar força máxima. Seria até menos repetições, né, de 1 a 4, 1 a 3 repetições. Mas, para o contexto do treino de força, treino de musculação, 6 repetições máximas é sim uma zona de repetições já bem baixa, né, já mais dedicada para trabalho de força mesmo, né. Então aqui a pirâmide crescente, você tem ali mais fadiga nas séries com mais carga, assim como eu expliquei anteriormente. Quando você chega lá na série, né, com mais carga, a série de 6, você já está um pouco mais fadigado, né? Então se a tua ênfase naquele dia é levantar mais peso, talvez seja mais interessante usar aqui a pirâmide decrescente, já que a carga vem logo na primeira série, né? E é importante aqui também na pirâmide, nesses dois tipos mais tradicionais, o seguinte: na pirâmide decrescente eu já começo com peso alto, então você já vai ter que estar bem aquecido. Dando um exemplo, né, o supino que a gente falou aí, se tu já começa com uma carga muito alta assim de cara, claro que assim, na maioria das vezes, principalmente para quem já é avançado, vai treinar numa boa e não vai acontecer nada. Mas, né, geralmente são nessas condições que o risco de lesão, né, muscular ou no tendão aumenta, bem como a performance, né? A performance geralmente quando você não está aquecido não é a mesma coisa, você sempre rende um pouco melhor aquecido. Então, só tomar cuidado a galera aí que for fazer a pirâmide decrescente, sempre pensar no aquecimento do treino, né, para estar tanto na performance como diminuindo o risco de lesão, né? Isso pode acontecer, então ficar ligado. Então, nesse modelo, entre essas duas técnicas, para o treino em si, eu gosto mais de usar a pirâmide crescente, até pela segurança e também é mais lógico, né, você ir aumentando a carga série a série do que você começar pesadão e depois ir reduzindo. Não que isso não possa ser feito, né? Aqui a gente tem uma outra opção de pirâmide que é bem interessante também, que é a pirâmide simétrica. Aqui, se você fosse montar ali o desenho, né, de uma pirâmide, você ia fazer um desenho ali certinho, né? Você começa com mais repetições, diminui até chegar no topo da pirâmide, que seria a série com mais carga e menos repetições. Daí você faz o caminho inverso, na mesma proporção, né? Então você repete a série intermediária e você termina com o mesmo número de repetições que você começou. Aqui nesse exemplo, né, se a gente vê ali, a mesma carga da série 1 é da série 5, série 2, série 4, né? Então as cargas estão iguais. Então, pensando numa condição real,
se tu usa cargas realmente para repetições máximas, e se o tempo do descanso é igual entre cada série, né, é provável que você não consiga manter, principalmente na série 4 e série 5, a mesma carga da série 1 e série 2, né? Pensando na quantidade de repetições equivalentes. Então talvez você tenha que fazer esse ajuste. Esse é um estilo de pirâmide bem bacana, né? Uma série mais longa, 5 séries, né? Geralmente faz de 3 a 4 na maioria das vezes. E abrange principalmente a galera que quer treinar, né, no foco do dia com mais repetições. Como a gente pode ver ali o verdinho, né? Se a gente seguir essa exata configuração, a gente vai estar trabalhando ali uma zona de repetições mais altas na maior parte das séries, né? Mas nada impede, por exemplo, de você fazer o mesmo modelo de pirâmide simétrica, só que com foco em repetições mais baixas. Sei lá, você pode fazer 8 repetições, 7 repetições, 6 repetições, depois você baixa. Você vai estar trabalhando ali numa zona de repetições mais baixas e com cargas mais altas também. Nada impede, bem como você pode fazer, sei lá, 20 repetições, 10 repetições e 5 repetições, depois fazer a mesma quantidade, né? 10 repetições e 20 repetições. Então você vai estar trabalhando no mesmo exercício uma zona de repetições bem alta, que seria o 20, e uma zona de repetições bem baixa, né? Que seria o 5. Então seria um estímulo misto aí, né? Bem oposto no mesmo treino. O que também é interessante, às vezes sair um pouco ali da casinha do tradicional, né? Que a gente não costuma fazer isso no treino. Pode ser um estímulo interessante no seu treino, não pensando só na questão fisiológica, mas até de motivação, para quebrar um pouco a rotina. Pensando em sujeitos avançados, quem já treina há bastante tempo, é legal às vezes a gente sair da nossa zona de conforto ali durante o treino, né? A gente também pode fazer um estilo de pirâmide assimétrica, né? Então, você faz ali uma pirâmide crescente, convencional, e a última série você, né, joga lá para cima o número de repetições e não faz essa questão da simétrica, né? E acompanhando o mesmo número que você fez igualzinho na série 1 e na série 2. É mais uma forma de treino, né? Lembrando que você pode brincar ali com o número de repetições, né? E deixar essa pirâmide mais para uma série de carga ou mais para uma série de repetições mais altas. O mais interessante aqui é você fazer ali, né, séries próximas à falha, né? Então, o modelo de todos aqui, né, fora a crescente, que é a que eu mais gosto, né, a simétrica desse que eu mostrei aqui, esse modelo de pirâmide reversa é bem interessante, né? Então, é como se você pegasse a simétrica, só que deixasse ela ao oposto. Você começa com repetições mais baixas, sobe, depois repetições mais altas ali no meio, e aí vai decaindo igualzinho, né? Série 1 igual a série 5, série 2 igual a série 4. Por que eu acho esse modelo interessante? Aqui, ó, se a gente vê as 3 primeiras séries, principalmente as 2 primeiras, né? Nesse exemplo aqui. Se eu estou falando de 15 repetições com 65 quilos e julgando ali que seria o mesmo exercício e a mesma pessoa, você fazer 6 repetições com 65 quilos e 10 repetições com 65 quilos, obviamente são séries submáximas, né? Principalmente a série 1. Então, seriam séries aqui nesse modelo de preparação, né? Então, seria uma forma de você aquecer dentro de um exercício, né? Com aumento progressivo de esforço, no caso, a partir do número de repetições. E daí, quando você chega nas séries, né, com cargas mais pesadas, por exemplo, você chega na série de 15 com 65, mas você já fez uma de 6 e uma de 10 com a mesma carga. Então, séries preparatórias. Quando você chega nas séries com mais esforço no treino, você já está bem aquecido. Aqui eu acho interessante, por exemplo, para você abrir o treino. Primeiro exercício, vai querer fazer uma técnica em pirâmide? Ou você vai começar na simétrica, ou você vai começar na crescente, ou principalmente nesse modelo de pirâmide reversa. Faz uma ou 2 séries preparatórias. Quando você entra ali realmente na série de fato, né? Pensando como que você é uma pessoa avançada, uma pessoa mais experiente, essas séries preparatórias, por ter um caráter mais fácil, elas não vão te gerar um cansaço significativo para as séries de fato, né? Que são as 3 últimas ali. Então, um modelo interessante que você pode jogar tanto para um trabalho mais de carga ou mais de repetição, depende da ênfase que você quer dar,
mas aí você consegue, né, fazer uma preparação, um aquecimento. Então é um modelo, por exemplo, que eu acho mais interessante do que a pirâmide decrescente, né? Então, se eu fosse usar e recomendar 3 tipos de técnica para usar no treino, recomendaria ali as 3 vermelhinhas, né? Pirâmide crescente, principalmente para quem quer dar uma ênfase maior ali nas séries com repetições mais altas. E assimétrica e reversa você pode manipular, né, da forma que for mais conveniente, né, para você. Trabalho mais priorizando carga ou repetições, sendo a pirâmide simétrica ali mais interessante também para o trabalho de repetições, né? Então, vamos aqui dar um resumo geral do que a gente viu nesse trabalho e discutindo aqui das técnicas de pirâmide, né? Então, a técnica de pirâmide é uma técnica de treino avançada que você pode, né, priorizar vários objetivos, desde um treino com mais carga, mais repetições, ou até mesclar os 2 estímulos, né? Então, a gente tem a pirâmide mais comum, que é a crescente, que você tem ali menos fadiga, você está mais inteiro nas séries com mais repetições, que são as primeiras. A decrescente é o oposto, você está mais inteiro em séries com mais carga. E aí você tem ali, né, outras 3 formas. Simétrica, assimétrica e reversa, que tem características mistas, a gente pode explorar ali, né, de diversas formas, sendo que todos esses tipos, as que mais me agradam, pirâmide crescente, simétrica e reversa. Pirâmide decrescente, quem gostar de fazer, pode fazer tranquilo, só fica atento ao aquecimento, né? Como a primeira série é que tem mais carga, menos repetições, ficar ligado aí para não ter um prejuízo na performance e principalmente não se machucar à toa, né? E falando aqui do próprio estudo, né, que traz aí uma discussão bem interessante, lembrando, quem quiser ler o estudo está sempre aqui na descrição, você pode estar consultando o trabalho na íntegra, todos os vídeos que eu coloco, todos os trabalhos tem lá na descrição, então a referência está lá citada porque é para você consultar mesmo, assim como na descrição, aqui na própria tela, estão aparecendo aí os meus contatos. Se você quiser treinar comigo, quiser uma consultoria de treino online para você melhorar o desempenho dos seus treinos, seja aí para recuperação de lesão, emagrecimento, hipertrofia, você pode estar entrando em contato comigo aí, me chama que eu organizo os seus treinos, né? Então, pensando na comparação da pirâmide com o treino tradicional, se você equalizar ali condições de carga, volumes e repetições, né, de séries e exercício, basicamente o resultado, pensando em ganho de força e massa muscular, ele é bem semelhante, né? Isso, de forma geral, todas as técnicas de treino avançada comparado ao treino tradicional, né, pelo que eu vejo na literatura e na prática também, né, você consegue ali ter, desde que as condições sejam equivalentes de carga, séries e repetições, descanso e das demais variáveis de treino, você tem ali resultados muito semelhantes, né? Então você vai usar as técnicas avançadas de treino, né, às vezes para otimizar tempo, para variar um pouco o estímulo, questão de motivação, ou dependendo do caráter ali que você tem na sua periodização, se você quer enfatizar carga, se você quer enfatizar volume. Tem algumas técnicas de treino também que você consegue pôr um alto nível de esforço com cargas menores, às vezes é bom para o momento de reabilitação, ou para quem, né, já tem uma articulação ali mais comprometida, não consegue às vezes ou não quer se expor a cargas mais altas, você consegue estar trabalhando com técnicas de treino avançado também, para esse sentido, né? Para você se expor menos a um risco de lesão, a um risco de dor. Então a gente vai usar a técnica avançada não como superior ao treino tradicional, mas sim como mais uma opção que vai se encaixar dentro do contexto do treino, do momento que a gente está passando e das nossas características físicas e de saúde, né? Então, esse foi um apanhado geral aí, né, tanto da opinião do artigo como da minha própria opinião como praticante de musculação e também como personal, né, como professor. E também você pode deixar o que você acha do treino de pirâmide. Comenta aí, você faz, você gosta, você não gosta? Dessas opções aí que eu citei, qual que você prefere usar no seu treino? Comenta aí, deixa no comentário. Não esquece, like no vídeo, inscrição no canal e quarta que vem às 20 horas tem vídeo novo, beleza? A gente se vê lá então, até o próximo vídeo.